Bom dia a todos. Estamos aqui com mais uma live sobre relacionamentos. Como você pode melhorar o seu relacionamento? Então, diariamente, estamos trazendo aqui temas para que você possa aplicar de uma forma efetiva no seu relacionamento, porque o que a gente quer é trazer informação para que você consiga melhorar a sua vida diária, com o seu namorado, com o seu marido, com a sua esposa, não é mesmo? Esse é o nosso objetivo. Eu, Luciana Sancari e Thiago Raposo, ambos terapeutas, atendemos muito em consultório essas questões, né? Sobre comportamentos dentro de um relacionamento, sobre as questões do dia a dia que levam a discussões, a conflitos, não é mesmo? Então, a gente quer trazer aqui opções, orientações para que você possa aplicar de forma efetiva e melhorar aí a sua vida conjugal. Então, todos os dias estamos fazendo lives e trazendo muito conhecimento, muito conteúdo de autoconhecimento, de neurociência, da psicologia também, né? Então, são conteúdos com embasamento, né? Então, para que vocês possam ter mais conhecimento. E a gente sabe, né, que a educação liberta, faz com que você tenha maior percepção de tudo, clareza do que está acontecendo. Então, é muito importante que você tenha todo esse conteúdo aí. Então, estou aguardando aqui o Thiago. Agora ele vai entrar, para que a gente possa passar para vocês mais conhecimentos. E hoje a gente vai falar sobre se é possível mudar o outro e adequá-lo às minhas necessidades. Esse é o desejo da maioria das pessoas, não é mesmo, Thiago? Bom dia. Olá, Luciana, bom dia a todos. Eu vou mudar de lugar, Luciana. Essa claridade atrás de mim aqui não está favorecendo, está escurecendo. Então eu quero que você comece a falar sobre se é possível ou não, enquanto eu mudo aqui com a parede ao meu fundo. Ah, sim. Então vamos lá. Então, olha só, essa é uma pergunta que a gente escuta com muita frequência no consultório. O que acontece, né? A pessoa vem, né, para a terapia e aí ela começa a perceber várias questões que ela consegue mudar e ela consegue perceber o quanto é bom a gente ter essa clareza do que a gente está fazendo, que não está nos trazendo benefícios, e aí ela percebe assim, nossa, como é bom, né, mudar, perceber tudo isso. Será que eu não posso mudar o meu marido? E também a gente escuta da pessoa, né, por exemplo, vem o marido, mas a minha esposa tem um jeito que eu poderia mudar ela? Tem como eu fazer alguma coisa para mudar a minha esposa? Então isso é muito interessante, a gente escuta muito isso, né, Thiago? E as pessoas querem mudar o outro. E também tem aquele perfil, assim, que a pessoa chega, não, mas eu sou assim. Eu quero que ele mude. Também tem essa, né? Que não está satisfeito com o jeito do outro e também não quer mudar, não é? Então, será que isso é possível, Thiago? Mudar o outro? Só dando, né, uma explicação prévia, como é que nós chegamos nesse tema, né? Nós preparamos o método juntos na mesma direção, com esse objetivo, né? Depois de tanto recebermos em consultório pessoas com desgaste na vida, porque a relação não estava legal, pessoas que desenvolveram inclusive outras patologias, pessoas com crise de ansiedade, pânico, enfim, viveram uma relação que não valia a pena ser vivida. Nós começamos a observar isso, nós formatamos então o método juntos na mesma direção, que pode ser encontrado inclusive aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, mais em formato áudio também, no Deezer, no Spotify e nos podcasts. Então até peço aí já desculpa pro pessoal do podcast que não entendeu nada, como assim? Ele vai mudar de lugar, que a imagem tá legal, porque nós estamos em vídeo também, caso você esteja consumindo só em áudio. E ao fazer esse método, a gente começou, vamos fazer um planejamento das lives, né? Quais são os temas das lives que nós vamos trazer? E aí a gente pensou, pegamos os módulos desse método, quebramos esses módulos, né, em pequenas partes para que a gente pudesse cobrir aqui nas lives.
nós pensamos nas aspirações, o que é que uma pessoa que está querendo melhorar o relacionamento, o que é que ela quer, o que é que ela deseja. Montamos alguns temas e pensamos também em alguns mitos que, enfim, que circulam aí um relacionamento. E um mito que a gente levantou naquele momento era: não é possível mudar o outro, né? Não tem como você mudar o outro. E aí a gente está se questionando, a gente se questionou muito, será que é um mito mesmo? Será que realmente não é possível? Será que existe em alguns casos, será que é possível? Então a gente veio para aprofundar esse debate, essa discussão aqui com vocês sobre a possibilidade ou não de mudar o outro, se existem algumas estratégias ou não para mudar o outro. Tem até uma piada, né, Lu, enfim, que se conta em mesas de bar, que o marido, quando ele casa com a esposa, ele casa com ela esperando que ela não mude, mas ela muda. Já a esposa casa com o marido esperando que ele mude, mas ele não muda, né? Então é uma piada que se conta aí nos bares. E aí eu te pergunto, Lô, muda ou não muda? Então, vamos lá, vamos entrar agora, né, nesse tema tão incrível. Então, eu digo que é incrível porque, não sei se vocês já leram aquele livro das 5 linguagens do amor, de Gary Chapman. Então, no livro, ele até conta uma história em que chega para ele, né, uma mulher falando assim: doutor, eu tô com uma questão em casa e que, assim, eu quero muito que o meu marido pinte o nosso quarto. E esse quarto está para pintar já faz muito tempo, muito tempo. E ele fala que vai fazer, vai pintar todo final de semana, essa história, e no fim ele não pinta esse quarto. Eu não aguento mais falar e criticar, já gritei, já briguei, já acusei. O que eu posso fazer para ele pintar o quarto? Eu quero que ele pinte esse quarto. Aí, o que o Dr. Gary Chapman fala? Ele falou assim: olha, você está usando a linguagem do amor dele? Você está falando de forma que ele se sinta amado? Aí ela falou: já cansei de falar várias vezes. Ele: não, perceba, qual é a linguagem do amor dele? E assim, a linguagem do amor dele era palavras de afirmação. E o que ela estava fazendo? Ela estava criticando, gritando, sempre cobrando e enaltecendo o quê? Os pontos negativos. Você é um lerdo, você não faz quanto tempo que esse quarto está desse jeito e você não pinta. Ou seja, se a linguagem dele era palavras de afirmação e ela estava criticando, então ela estava indo contra, não é mesmo? A linguagem. Muito contra, né, Lu? A gente até fala que críticas não é legal para ninguém. Eu acho que ninguém quer. Se for uma crítica construtiva, pode ser que uma pessoa com mais maturidade, inclusive, leve essa crítica para um outro patamar. Mas uma crítica negativa, assim, a pessoa só reclamando, se queixando, ela é ruim para todas as pessoas. Porém, para aquelas pessoas cuja linguagem do amor é palavras de afirmação, é pior ainda, porque a palavra tem muito efeito, muito impacto sobre ela, e só vem palavras negativas, só crítica, a situação se complica ainda mais, né? Exatamente. E aí, deixa eu fixar, estou fixando aqui o tema. Fixa aí, fixa o tema para as pessoas saberem qual é o tema de hoje. Pronto. Pronto. E aí, o que ele falou? Você tem que usar as palavras, né, a linguagem do amor dele, né, que são o quê? Palavras de afirmação. E assim, pare de falar isso, que ele vai pintar o quarto. Utilize as palavras de afirmação, de elogio para outras coisas, o quanto ele é eficiente em outras questões, o quanto você admira ele em outras áreas. Enfim, use palavras de afirmação. E aí ela saiu e ok. Ele falou, mas eu não preciso cobrar No ele. livro, o Gary Chapman fala até que ela saiu meio nervosa assim com ele. Mas do que isso vai adiantar? Ela saiu meio desacreditada que essa estratégia seria válida. Isso. E aí ela falou, mas eu não devo perguntar sobre a pintura? Ele: não fale mais sobre isso. Não fale mais sobre a pintura no quarto. Ok. Então, só enalteça os pontos positivos, com palavras de afirmação, com palavras de elogio, de incentivo, de encorajamento. Ok. Ela saiu bem isso, meio frustrada. Poxa, que conselho foi esse? E foi o que ela fez. E segundo o livro, ela voltou, depois, não lembro exatamente quantos dias, para o Dr. Gary Chapman, para falar, para agradecer
O que deu resultado. Realmente o marido foi lá e pintou o quarto, sem que ela precisasse cobrar novamente por esse tipo de serviço, que era o que ela queria. Então, quer dizer, ali houve uma mudança. Sim, ela conseguiu mudar, né, o outro, né, mudar. Ok, ela conseguiu o quê? Que ele fizesse o que ela gostaria que ele fizesse, né? Então, vocês entenderam. Agora, assim, eu consigo mudar o outro. Por exemplo, como já aconteceu assim no consultório. Eu sou casada com um marido, meu marido é alcoólatra. Eu posso fazer com que ele pare de beber? Né? Eu tenho essa condição, essa força de poder influenciá-lo para que ele pare de beber? Bom, Peraí, não acelera as coisas não, Luciana. Vamos falar um pouquinho mais desse tá. caso aí do livro do Gary Sheffield, depois a gente entra nesse outro buraco aí, que é a questão do vício no relacionamento, né? Será que foi ela que mudou ele, ou será que foi ele que decidiu mudar, né? Fica essa discussão filosófica. Ela usou, obviamente, aí de uma estratégia, ela usou um pouco de persuasão, ela usou um pouco aí de ferramentas, para que ele fizesse o que ela gostaria que ele fizesse, que era pintar o quarto. Mas, de certa forma, ela também atingiu, né, ali, ela conseguiu fazer ele se sentir amado. Encheu o tanque do amor dele, né? Então, por que a gente trouxe esse tema aqui? Porque existe dentro do método Juntos na Mesma Direção ferramentas. Existe ali uma série de conhecimento que, se você trouxer para o seu relacionamento, você melhora o clima do seu relacionamento. Aquele relacionamento que estava pesado, carregado, você melhora aquilo. E quando você melhora aquilo, existe, né, o que a gente até chama de gatilho mental da reciprocidade, que é a pessoa, você faz tanto por uma pessoa, você faz tanto por uma pessoa e faz o que ela está querendo receber. No caso daquele marido, ele queria receber elogios por que ele fazia. Ele não pintou ou não pintava o quarto dela, ou deles, já que eles eram casados. Mas ele levava o lixo para fora todos os dias, ele pagava as contas, ele fazia as compras, enfim, ele cuidava, ele garantia que uma série de outras coisas funcionassem naquela casa. E ela era incapaz de fazer um único elogio para tudo aquilo que ele fazia. Mas ela criticava aquilo que ele não fazia. E isso esvaziava esse tanque do amor dele, e isso não dava motivação para que ele fizesse o que precisava ser feito. E aí, quando ela mudou essa estratégia, veio essa vontade nele, né? Despertou esse gatilho mental da reciprocidade, de fazer pelo outro também, de retribuir. E aí fica essa dúvida filosófica: foi ela que mudou ele? Ou foi ele que, com um tanque cheio, decidiu fazer a mudança na vida dele, Por né? si, por si. Que talvez essa discussão filosófica nem... Será que há necessidade de respondê-la? Porque o que interessa é que houve uma melhora no relacionamento, independente de quem é responsável por essa mudança. Ela mudou a estratégia dela, e a estratégia dela, depois que ela mudou, causou nele um efeito positivo, e esse efeito positivo nele fez então que ele sentisse essa necessidade, essa vontade. Você tem mais alguma história aí, Lu, para contar, além dessa do livro, das 5 linguagens do amor? Então, eu lembrei aqui também agora eu tenho uma história assim de uma paciente que foi bem legal. Foi assim, a gente estava fazendo, né, um tratamento para ansiedade, depressão, e aí um dia ela me trouxe assim uma questão que eu achei bem interessante, que uma das situações que deixava ela muito nervosa era que o marido em casa não ajudava. Ele não tirava a roupa do varal, não dobrava, não tirava o sapato antes de entrar em casa, deixava a roupa jogada na sala. Então, além de tudo isso, ele Sério também que não acontece ajudava. isso? Sério que acontece isso em alguns relacionamentos? Não, só nessa casa, só. E aí, ela ficava bem chateada com tudo isso, né? E aí, durante a terapia, ela falou bem assim, o que que você está fazendo também para o meu marido? Eu, como assim? Ela falou, sim, porque eu estou aqui na terapia, mas e ele também está mudando. O que que você também está fazendo com ele? Eu não entendi, no começo eu não entendi a pergunta. Eu fiquei assim, eu falei, bom, ó, deixa eu entender, né? Então é assim, na verdade, você que está vindo aqui, né? A gente está fazendo somente o trabalho com você, né? A terapia é com você.
Agora, eu não sei o que está acontecendo com ele. Daí ela falou assim, mas ele está mudando. Eu cheguei em casa essa semana, ele teve um dia que ele tirou a roupa do varal, outro dia ele arrumou a cozinha, outro dia ele, quer dizer, a semana toda ele não está mais entrando em casa com o sapato. Ele não Alô, está alô, jogando. mulheres que estão precisando dessa mudança em casa, chame Luciana Sancari. Ela, a mesma distância, ela muda o seu marido, é isso? Mágica, mágica, né? Então, e o que que aconteceu? A questão ali, né, que foi muito, muito interessante, eu até expliquei para ela, falei, olha, eu não tenho poderes, imagina, claro que não, nada a ver, né? A questão é que provavelmente você mudou, e assim, como ela deve ter mudado, o comportamento dela deveria estar diferente, ela deveria estar tratando ele de uma outra forma, né? Se comportando de uma outra forma, até mesmo conversando com ele de outra forma. E aí vem essa questão que o Thiago acabou de explicar aí, o gatilho da reciprocidade. Existe isso, não é? Então, isso a gente fala que a neurociência explica. Então, como que funciona? Se você age de uma forma, você dispara gatilhos na outra pessoa. A gente sabe, né? Então, quase que uma ação-reação, não é mesmo? Então, provavelmente isso aconteceu na casa dela, né? Então, ela deve ter mudado, sim, o comportamento dela. E aí, por consequência, tudo mudou. Na verdade, ele mudou, a filha mudou, né? Então, quer dizer, as coisas começam a mudar mesmo. Até que a gente fala assim, a terapia é incrível, né? Provoca mudanças, às vezes, na família. Mas não quer dizer que, né, o outro não precise vir ou fazer um tratamento, né, se ele precisar ou quiser, enfim. Mas a gente sabe Então, que existe... o que nós estamos concluindo aqui, então, Lu, vamos ver se eu estou conseguindo acompanhar você. É que pela imposição, dificilmente essa mudança acontece. Levantando o tom de voz, brigando, usando uma comunicação violenta, dificilmente essa mudança vai acontecer. Pode até acontecer, pode ser que a outra pessoa se sinta coagida no primeiro momento, sinta-se, até faça, mas provavelmente não vai se sustentar. Pelo que eu estou entendendo aqui por esses exemplos que a gente falou, primeiro você precisa perceber como é que você está comunicando essa sua necessidade. Como é que você está fazendo o outro compreender? Como é que você está agindo? Como estão sendo os seus comportamentos também dentro de casa? Porque se você altera isso, existe, né, que a gente falou, esse gatilho mental da reciprocidade, que já vem instalado de fábrica, né, em todo ser humano, queira você queira você não. A partir do momento que você recebe muito de uma pessoa, alguma coisa grita dentro de você para você devolver de certa forma para aquela pessoa também. Você se sente em dívida de certa forma com a outra pessoa e você acaba às vezes pintando o quarto, como foi o primeiro exemplo, ou nesse segundo exemplo, né, que não foi um exemplo, é um caso real, né? O primeiro é a história do livro, mas nesse segundo de recolher a roupa do varal, de tirar a bota antes de entrar em casa, etc, fazer as coisas que a outra tanto necessitava. Então, para a gente começar a trazer algumas conclusões para a gente seguir caminhando aqui na nossa live. E aí eu diria que existe a mudança no outro até a página 2, né? Essa mudança no outro acontece até a página 2, e aí a gente vai esbarrar num dos módulos do método Juntos na Mesma Direção, que são valores. Se aquilo que eu estou querendo que o meu parceiro, que a minha parceira mude, porque não está, de certa forma, agradando, não está deixando um relacionamento ecológico, não está deixando um relacionamento saudável, não está sendo um relacionamento que está valendo a pena ser vivido. Se essa mudança, eu vou me colocar na condição aqui desse exemplo do sujeito que está querendo receber ação. Então imagine que a minha parceira, eu faço alguma coisa que desagrada muito ela e ela já está querendo que eu mude porque isso está prejudicando a relação. Se essa mudança que ela quer que eu faça não fere o meu valor, se for algo que não... A gente tem o nosso campo de valores, nós temos os nossos 3 valores essenciais, depois nós temos mais 2 valores que compõem os 5 valores principais, e depois nós temos mais 5 que compõem os 10 valores importantes. Se esse valor que eu vou ter que mudar, eu quero que você comece a fazer tal coisa, e isso está lá na 10ª colocação da minha lista de valores, eu mudo.
Muito provavelmente. Porque eu também quero uma relação que vale a pena ser vivida. Eu também quero viver num ambiente com harmonia, com paz. E o que ela está me pedindo é tão irrelevante para mim que fazer aquilo ali não vai mudar em nada para mim, não vai ferir em nada. Agora, quando a mudança vem e essa mudança fere um dos meus 3 valores essenciais, dificilmente acontece a mudança, porque isso fere um valor meu. E os valores também vêm com a nossa mentalidade e tudo mais. Vamos dar um exemplo mais claro, né, para não ficar tão aberto assim, tão solto. Se o valor que você quer que eu mude, por exemplo, seja estar mais em casa, mais presente com a família, porque você está muito ausente, você trabalha 10, 12 horas por dia, traz trabalho para o final de semana, e isso está atrapalhando o nosso convívio, isso está atrapalhando, enfim, a harmonia do casal, com a família, com os filhos e tudo mais. Só que eu faço isso, eu trabalho com um doido, porque eu tenho um valor segurança muito grande dentro de mim. É o meu primeiro valor de vida, é segurança. E quando eu não tenho essa segurança, as coisas se desestabilizam. Isso quer dizer, né? Isso, exatamente. Eu tenho essa necessidade dessa segurança, dessa estabilidade financeira. E se isso me falta, eu entro meio que em neurose. Eu não vou conseguir ser também um bom marido se eu começar a mudar de emprego, trabalhar. Agora eu vou trabalhar no emprego onde eu trabalho só 6 horas por dia, estou mais em casa, mas o nível, né, de grana, o meu poder de aquisição cai também. Isso vai ferir um valor meu. Então essa mudança dificilmente vai acontecer. Pode ser que aconteça uma adaptação de tanto falar e tal. Agora, se uma mudança que não fere o meu valor, ai, meu marido, eu gostaria que a gente almoçasse todos os domingos na casa da minha mãe. A minha mãe já está com uma certa idade, eu quero aproveitar mais esse meu tempo com ela. Não fere meu valor. Ali nos meus 3 valores, não tem nada que vai ferir os meus valores almoçar na casa da sogra todos os domingos, por exemplo. Então vamos, tudo bem, sem problema, eu vou, porque não feriu o meu valor. Então, a segunda conclusão, então, para a gente caminhando aqui nas conclusões da live, a gente começou falando sobre você se mudar, para você causar, de certa forma, uma influência no outro. É quase que uma persuasão no outro. Ou uma manipulação, né? As pessoas não gostam muito da palavra manipulação, mas você faz alguma coisa que vai despertar no outro uma necessidade de fazer algo por você também. E a segunda conclusão é, desde que não fira o valor do outro, e aí eu te pergunto, você sabe qual é o valor? Você sabe quais são os valores daquela pessoa com quem você se relaciona? Para você ao menos ter ideia se daquilo que você está pedindo fere ou não o valor dele ou o valor dela. Então é importante ter essa consciência dos valores também. E aí, Lu, a gente entra então naquele assunto que você quis, aquele assunto indigesto que você começou a adiantar agora há pouco, né? Vamos pegar um exemplo onde dentro da casa, vamos colocar, né, os papéis aqui, né? Tem um marido que é alcoólatra e a esposa, a esposa não aguenta mais aquilo. Aquilo tá realmente destruindo a família e ela quer mudar ele, quer que ele pare de beber. É possível, Luciana Sankari? Então, bom, essa questão do alcoolismo, né, dos adictos, aí é uma outra história, né? Porque assim, o que acontece com a pessoa que é alcoólatra ou, por exemplo, fumante? Também acontece muito, eu gostaria muito que minha esposa parasse de fumar, que meu marido parasse de fumar, porque fica aquele cheiro na casa, cheiro nas roupas, eu não gosto daquele cheiro, né, nele, eu quero que ele pare de fumar. Então, assim, é outra questão, sabe? Porque envolve também não só o querer, né? Existe uma dependência química, uma dependência psicológica, tem também a questão do hábito, tem também a questão dos ganhos secundários, por que é que aquela pessoa bebe, né? Quais são os ganhos que ela tem? Será que tem uma ansiedade? Daí bebe para ficar menos ansioso? Será que tem estresse? Bebe para relaxar, para ficar menos estressado? Então, a gente sempre busca os ganhos secundários. Por quê? A nossa mente, ela faz aquilo, faz o que faz, por causa da recompensa. Existe um mecanismo de recompensa. Aí. Então, a gente tem que buscar quais são esses mecanismos de recompensa. Então, assim, respondendo a tua pergunta, Thiago, eu posso mudar o meu marido? Eu posso fazer com que ele deixe de beber?
Olha, se ele quiser, com certeza, ele pode, sim, não é? Parar de beber, parar de fumar. Não só isso, a gente pode usar aqui como exemplo qualquer outras drogas, né? Cocaína, maconha, enfim. Sim, existe tratamento para isso. Desde que Não existe uma ele fórmula queira. mágica também, né, Luciana? Existem casais e Isso. casais. Existe o marido que talvez ele é mais propenso, tudo perdas e ganhos, né? Pensa numa balança, tudo perdas e ganhos. E essa noção de perda e de ganho muda, nesse nosso exemplo, de marido para marido. Às vezes tem um marido que ele, nossa, ele tem que perder absolutamente tudo. A esposa sair de casa com os filhos, a família parar de conversar com ele perder a casa, perder o carro, ter que morar na rua, e lá na rua ele passar frio, e aí ele vai mudar. Porque vai doer demais. A dor de ficar onde ele está começa a ficar maior do que a dor da mudança. Tem outros não, pode ser que o marido, o simples fato de a esposa sair de casa, já é uma perda tão grande que ali já provoca uma necessidade de mudança nele. Então não tem uma regra muito, olha, é assim, assim, assado. Muda também de pessoa para pessoa. Cada um tem uma percepção, né, do tamanho da perda, do tamanho do calo que vai fazer doer o pé para ele correr atrás da mudança. Mas ela consegue fazer ele parar de beber, ou parar de fumar, ou parar de usar cocaína, né? Como é que fica essa resposta? Ela consegue? É uma doença crônica, né? E quando a gente diz doença crônica, é uma doença que não tem cura. Ela tem tratamento, né? Como um diabetes, por exemplo, né? O diabetes não tem cura, né? Tipo 1. Você tem um tratamento que você precisa fazer. E eu diria que o papel dela pode ser muito importante para que ele consiga se manter afastado ou não. Mas não é responsabilidade dela. Entendam, né, isso que eu estou falando. O papel dela é muito importante, mas não é responsabilidade dela. Então, pode ser que se esse marido, se ela usar dessa linguagem do amor, descobrir qual é a linguagem do amor dele, encher o tanque dele, e ele consiga perceber, de repente, ganhos em viver uma vida ao lado da esposa, dos filhos, sem a necessidade do álcool, por exemplo, pode ser que isso cause mudança nele, e pode ser que não. Porque... Exato. E ele queira passar por um tratamento para se distanciar das drogas. E pode ser que não. Tem casos que o tanque dele pode estar transbordando, mas aquela necessidade, né, enfim, que acontece com os adictos de consumir lá, de ir lá e beber mais um pouco, vai continuar. Né? É uma dependência. Então não existe realmente uma fórmula mágica, existe estratégias que a esposa, nesse exemplo que nós estamos usando, ela pode utilizar para que, enfim, para que ela possa auxiliar, para que ela tenha mais chances de sucesso. Uma coisa é certa, né? Existe uma estratégia errada também, né? Tudo que a gente fala que tudo que a gente faz, existe uma estrutura, né? As coisas que a gente faz muito certo, existe uma estratégia por trás daquilo. Se você começar a mapear, você vai ver, então faz assim, assim, assado, trará. Essa é a estratégia, tal, ou esse é o comportamento. E quando a gente faz algo errado também existe uma estrutura ali por trás daquela nossa forma de viver. Tem um pressuposto da programação neurolinguística que inclusive fala sobre isso. E existe uma estrutura errada, né, que vai te afastar de ajudar esse seu marido a parar de beber, que é o embate. Geralmente o embate é muito ineficiente. Isso a gente pode te dizer. O que é ineficiente. Agora, o que é eficiente vai depender muito desse marido. Pode ser que simplesmente por você fazer ele se sentir amado, falar a linguagem do amor dele, faça ele se sentir tão bem com ele mesmo, que aquela necessidade de fuga no álcool, por exemplo, não venha, não grite tão grande. Pode ser que se vocês, enfim, colocarem um outro comportamento, adquirirem um novo hábito que vai distrair e que esse hábito também gere prazer nele, que você descubra quais são as coisas que talvez ele fazia antes do casamento e que você comece a fazer com ele. Ele gostava de futebol. Vamos começar, de repente você mora numa cidade onde tem um estádio, tem um time, e de repente começar a ir nesse estádio, e ele vai se sentir, nossa, que alegria, eu tenho a minha companheira do meu lado nesses momentos. Ele gostava de, sei lá, de jogos, de cartas.
e gosta de jogar poker com a galera, enfim, você não encher tanto o saco dele para ele jogar, apesar que é um ambiente que pode ter álcool, né? Então foi um exemplo que veio, mas geralmente tem álcool nesses ambientes, dificilmente ele não conseguiria. Mas enfim, é você talvez criar essas estratégias para ele se sentir tão bem sem o álcool, que pode ser. Nós não estamos batendo martelo de que não faça isso e você, porque é uma situação mais complicada. Até porque a gente precisa entender quais são os ganhos, né? Quais são Sim. os ganhos, quais são as necessidades dessa pessoa. Cada indivíduo é uma pessoa, né? É diferente da outra. Então, por que que ela busca aquilo? Então, não é simples, né? De falar, use isso, faça assim. Não, não dá. A gente precisa, né, entender a pessoa, a gente costuma, né, Lu, falar, quando a gente está falando sobre outros módulos aqui, do Juntos na Mesma Direção, olha, não é simples, mas é fácil. Eu diria, aliás, ao contrário, não é fácil, mas é simples. Eu diria que hoje esse tema, né, essa questão que a gente pontual que a gente está falando desse tema, de mudar o outro, eu diria que nem é simples e nem é fácil. É complicado, exige-se aí um trabalho árduo, exige-se aí uma paciência, porque geralmente a pessoa que é um adicto, né, que tem esse vício, recaídas fazem parte. E aí, se você focar só, às vezes a pessoa consegue ficar... Aquela pessoa que bebe todos os dias, e aí ela se propõe, não, agora beleza, eu vou parar, porque percebo que está prejudicando. E aí ela consegue ficar 3 meses sem beber. E nesses 3 meses ela quase não recebe elogio nenhum, quase não é percebida, e aí ela vai ter uma recaída. E no dia da recaída cai o mundo, né? A esposa grita, xinga e fala. Então, assim, é bem complicado. Assim, né, sobre o cigarro também. A pessoa que fuma, ela... É incrível, mas quando a gente faz, né, mapeamento da pessoa que fuma, a gente pergunta qual é o motivo desse cigarro. Aí a pessoa, como assim? Ué, o cigarro que é para acordar, né? Aí eu acordo, eu fumo. Aí depois do meu cafezinho, eu fumo. Aí depois do almoço, eu fumo. Então, qual é o motivo desse cigarro que você fumou quando você acordou? É para me despertar. Depois do cafezinho, para me dar uma relaxadinha. E o cigarro depois do almoço? Para eu começar a minha tarde. E a sobremesa, né? Para começar a tarde. Então, cada cigarro tem um propósito. E a gente vai anotando tudo isso. Então, para vocês verem, não é simples. Não é simples. Então, imagine se cada cigarro tem um propósito, se ela deixar de fumar aquele cigarro depois do almoço, já é uma vitória. Então, é menos um. É menos uma questão ali, entende? Então, para vocês verem que não é só a questão química, tem também o hábito e também tem a questão psicológica. Então, são três pilares que a gente precisa atacar, né, para o vício. Então, aqui eu dei um exemplo simples, né, do cigarro, só ali os 3, 4 cigarros. Mas imaginem também o álcool, imaginem também outro tipo de droga, né, como, por exemplo, a cocaína, não é? A gente já teve vários resultados maravilhosos, né, com esses, com o tratamento, né, para vícios. Então, a gente sabe que dá resultado, sim, só que a pessoa tem que querer, porque envolve muitas questões aí, né? Então, não é, para quem não é, né, usuário de drogas nenhuma, vocês podem até pensar, mas é falta de vergonha na cara, né? É falta de vontade. Não é tão simples assim, né? Então, vocês estão vendo aí que são O julgamento várias não é tão raso, questões né? envolvidas, sim. Porém, se a pessoa quiser, ótimo, existe tratamento, existe, sim, tratamentos ótimos, e a pessoa se livre disso, né? Então, eu acho que é bom, né, de falar isso, porque a pessoa entenda que existe tratamento, porque a esposa, né, perceba que não é simples, né? Então envolve muito Eu diria que até vontade. quando a pessoa quer, às vezes não é simples. Não dá pra gente generalizar. Existe um caso em que o marido quer e é simples. Ele entra realmente numa clínica, ele faz uma terapia e essa terapia obtém um sucesso gigantesco. E existem casos também que a pessoa quer, mas o nível ali de suscetibilidade dela para o vício está tão grande
que às vezes nem um tratamento assim, de a curto prazo funciona, algo realmente bem mais demorado. Eu vou buscar então, Lu, e aí você me ajuda aqui a sumarizar e resumir então todo esse nosso papo nessa live de hoje, que é sobre mudar o outro, né? Se é possível mudar o outro. Então nós começamos todo esse papo falando sobre o nosso poder de influência e de persuasão sobre o outro. E esse poder de persuasão sobre o outro, de influência, ele é mais eficiente quando ele não é feito por imposição, né? Quando você talvez trabalhe algo em você, talvez você comece a perceber que da forma, a estratégia que você está utilizando não está sendo eficiente. Aí você faz uma alteração no seu comportamento, e essa alteração no seu comportamento muda o seu parceiro, causa uma... Por tabela, né, ou por ação e reação, acaba trazendo uma mudança por causa desse gatilho mental da reciprocidade. Então não foi por imposição, você não chegou falando e exigindo. Às vezes você mudou a sua forma, você também vinha se comportando de uma certa forma por anos e anos e anos, e aí você mudou a sua estratégia, essa estratégia causou um efeito no outro, e aí ele foi lá e se transformou também. De repente começou a fazer aquilo que você gostaria que ele fizesse. Desde que essa mudança não fira os valores daquela pessoa. Porque se ferir os 3 valores essenciais dela, dificilmente ela vai mudar. Mesmo você mudando seu comportamento, mesmo você deixando de querer impor, de ser agressiva, e falando, usando a comunicação não violenta, e expor o seu sentimento, querendo criar essa conexão, mas você está ferindo o valor daquela pessoa. Então pode ser que você tenha menos chances de eficiência quando acontece dessa forma. E aí nós chegamos nesse caso mais extremo, né? Que não é uma mudança simples que você está pedindo. Eu não estou pedindo para que ele comece a lavar a louça, eu não estou pedindo para ele pegar as roupas no varal, eu não estou pedindo para ele fazer o dever de casa com as crianças. Não, eu estou pedindo para que ele deixe um vício de lado. Ele é alcoólatra, ele bebe, e eu estou pedindo que ele mude esse hábito. E aí o buraco é mais embaixo, né, Lu? Porque existem diversos fatores. É uma doença crônica, não tem cura, existe apenas tratamento. E tem casos em que o tratamento surte um efeito gigantesco e maravilhoso logo de cara. Tem casos em que esse tratamento se estende, se estende, se estende, porque existe essa percepção de perdas e ganho na pessoa. Para algumas pessoas, uma pequena perda já faz ela mudar. Já faz um combustível que faz ela mudar, porque aquela pequena perda já dói demais. Tem pessoas que precisam perder absolutamente tudo para se mover, para se mexer, para querer de verdade mudar, não ser só da boca para fora, não, eu quero mudar, mas lá dentro você vê que grita alguma coisa, porque existem ganhos secundários que estão sendo ali de certa forma atingidos com aquela bebida, tem algum buraco emocional que está sendo tampado, existe alguma fuga da realidade, existem algumas coisas. Então, meio que para resumir tudo que nós falamos, não sei se você quer acrescentar mais algum ponto para a gente fechar a live de hoje. Eu acho que você disse exatamente tudo, né? Então, em determinados casos a gente consegue, sim, né, provocar uma mudança no ambiente, né, familiar, né, nas nossas casas, apenas mudando a forma como a gente se comporta, como a gente fala, como a gente pede, né? Então, até mesmo acrescentando aí as ferramentas que a gente está passando aqui, né, diariamente. Então, mudando, né, a forma como a gente está tratando os nossos familiares, a gente consegue também essa mudança. Em outros casos, não. Essas pessoas precisam, elas quererem mudar, elas terem essa vontade, essa necessidade de mudança, né? Então, é isso mesmo, Thiago. Eu vou terminar com uma pergunta para você, então, que é, e aí, no fim das contas, é mito ou é verdade? É possível mudar o outro ou não é possível? O que você conclui no final dessa live? Ou não tem o que concluir? Existem casos e casos. Eu acho bem por aí mesmo. Existe casos e casos, depende da situação, depende né, da pessoa, do que a gente está falando, do que a gente está querendo. Então, eu acho que depende. Eu acho que não daria para a gente generalizar falando, sim, existe, né? Tem como você mudar assim o outro. Porque não é simples assim. Somos seres individuais, com muitas necessidades, muitas questões envolvendo, né, tudo como a gente age, né? Então, se a gente age de uma determinada forma, é porque a gente está tendo alguma necessidade, né, que a gente precisa
ter e receber, então não é simples assim. Porém, Então, existem estratégias que fazem, né? Que a gente provoque a mudança. eu queria falar, né? Se a gente puder terminar essa live com algumas orientações, é que você assimile todas essas ferramentas, todos esses módulos do método Juntos na mesma direção que nós estamos trazendo aqui. Se você entende, de repente, o seu perfil psicológico do teu parceiro, você compreende essas diferenças, talvez você vai entender o porquê que ele faz o que ele faz, e pode ser que você adapte o seu jeito, pode ser que aquela necessidade, talvez nem fique tão grande assim, você consiga viver daquele jeito. Se você entender os valores, você vai perceber quais são os valores essenciais dele, quais são os seus, pode ser que você também consiga ter muito mais eficiência. Se você entender das linguagens do amor, se você encher o tanque do amor, talvez ele está de tanque vazio. E de tanque vazio ninguém faz nada, ninguém move. Mas se o tanque dele estiver cheio, provavelmente ele vai se mover para fazer também algo por você, porque ele está se sentindo amado. Se você usa uma comunicação não violenta, onde o objetivo maior é você se conectar, gerar uma empatia, você não faz julgamentos, você expõe o seu sentimento, a sua necessidade, faz um pedido, grandes chances de que você vai obter algum êxito. Enfim, tem várias ferramentas que podem ajudá-los, né? Essa orientação que a gente faz, corra atrás. Mas nem essas ferramentas também é garantia, um certificado 100% de que você vai obter êxito. Porque cada casamento é um casamento, cada relacionamento é um relacionamento, cada pessoa é uma pessoa. Exatamente. Perfeito, Thiago, é isso mesmo. Então a gente sabe que tem casos que a gente consegue mudar e consegue aquilo que a gente quer. Então, por isso que vale a pena. Eu gostei da sua empolgação. Você ficou até empolgada. Tem casos que a gente consegue. A gente consegue, né? Exatamente o que a gente quer. Legal. Vamos terminar com o copo meio cheio para não deixar ninguém aí, talvez, desesperado ou desanimado. Mas mude-se. Talvez o que a gente pode falar para finalizar, você vive o relacionamento, o casamento é sistêmico, né? Ou seja, existe uma influência mútua um no outro. Então, se você talvez alterar, em vez de você querer impor a mudança no outro, olhe para você primeiro. Olhe para o teu umbigo e perceba quais são as coisas que você poderia fazer melhor para gerar uma maior harmonia nesse relacionamento e, com um casamento mais harmônico, obter talvez do outro aquilo que é importante para você. Então, talvez seja a grande conclusão dessa live. Se você está querendo tanto que o outro mude, olha um pouco para você também. Será que você também não tem o que você poderia melhorar, mudar para transformar esse relacionamento? Eu encerro por aquilo, eu vou passar para você para que você faça o encerramento, mas só lembrando a todas as pessoas que estão nos acompanhando juntos na mesma direção, nós estamos numa página no Instagram, é lá que nós entregamos o nosso conteúdo, é lá que nós interagimos com as pessoas, mas você também pode nos encontrar no Facebook e no YouTube para acompanhar essas lives no formato vídeo, ou se você prefere ouvir enquanto faz alguma atividade, nós estamos no Deezer, no Spotify, e estamos também nos seus agregadores de podcasts, e também rola ali umas pílulas, uns cortes dos melhores momentos dessas lives no Twitter e no TikTok. Sempre lá no Twitter, na mesma direção, não tenho juntos, porque tem uma limitação de caractere, mas no TikTok você encontra por juntos na mesma direção e em todas as outras plataformas que eu citei. Eu me despeço por aqui, lembrando que amanhã, sexta-feira, tem live também. Nós não fizemos na segunda-feira, nós temos o compromisso de 4 lives por semana, ficou para sexta-feira, 8h30 da noite. Nós vamos falar de sexualidade, né? Como é que o casal pode fazer aí para dar uma melhorada, uma apimentada nesse relacionamento, porque sexualidade é um pilar muito importante de todos os relacionamentos e precisa ser cuidado também. Então, um abraço a todos que nos acompanharam aqui no ao vivo, no gravado. Muito obrigado, Luciana Sancari, pela parceria e tchau. Obrigada a todos e até amanhã às 20h30. Tchau, tchau.